Você já se perguntou por que a vida parece uma piada de mau gosto com quem escolheu ser bom? Porque você, que sempre ajudou, que sempre se preocupou, que nunca virou as costas, é justamente quem mais se sente sozinho, rejeitado e até usado. É como se houvesse uma maldição em ser honesto. Como se a lealdade tivesse perdido o valor. Como se a empatia tivesse virado um sinal de fraqueza. Você percebe isso, não percebe? Você dá o melhor de si. Tenta ser justo com todo mundo. Abre mão de tempo, dinheiro, energia, paz. Tudo esperando que em algum momento a vida te retribua. Mas o que você recebe? Silêncio, indiferença. Pessoas que só lembram de você quando precisam. E aí você vê o contrário acontecendo. Gente egoísta sendo exaltada. Gente falsa sendo aplaudida. Gente suja subindo como se estivesse certa o tempo inteiro. Você começa a se perguntar: será que eu sou o idiota da história? E talvez a resposta te assuste, mas é hora de encarar. Você não está perdendo porque é fraco. Está perdendo porque ainda acredita que o mundo joga limpo. E ele não joga. O mundo em que vivemos é brutal. Não premia os mais bons. Premia os mais espertos, os mais ousados. Os que entenderam uma coisa que você ainda resiste a aceitar. Neste jogo, a bondade não é vantagem, é risco. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo vai parar de ser descartável e começar a ser temido. Desde criança, te ensinaram que ser bom é o caminho certo. Ajude o próximo. Seja compreensivo. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. E você acreditou. Acreditou que o mundo era justo, que o bem sempre vence. Que um dia tudo que você faz vai voltar em dobro. Mas ninguém te contou o outro lado da história. Ninguém te preparou para a realidade. Que ser bom demais é um convite para ser explorado. Que quem não impõe limites vira escada. Que quem se doa demais se esvazia. Sabe por que você foi traído? Porque confiou. Sabe por que foi esquecido? Porque esteve sempre disponível. Sabe por que ninguém te respeita como merece? Porque você nunca exigiu respeito, só ofereceu gentileza. E enquanto isso, os malvados vencem. Não porque são mais inteligentes, mas porque são mais estratégicos. Eles não hesitam, eles não duvidam. Eles não ficam presos em dilemas morais enquanto o jogo corre. Você, por outro lado, hesita em dizer não. Hesita em se afastar de quem te faz mal. Hesita em se priorizar. E sabe o que o mundo faz com quem hesita? Ignora. Passa por cima. Descarta e, o mais cruel, ainda faz você acreditar que a culpa é sua. Você começa a achar que não foi bom o suficiente, que precisa se esforçar mais, que talvez, se for mais generoso, mais flexível, mais compreensivo, as coisas melhorem, mas não vão, porque o jogo nunca foi feito para quem joga limpo, foi feito para quem joga para vencer. E os malvados? Eles entenderam isso cedo. Eles sabem que a compaixão tem hora, que empatia sem critério é autodestruição, que você não pode salvar todo mundo. E, se tentar, vai afundar junto. É por isso que eles crescem, porque não carregam o peso que você carrega. Eles não se sentem culpados por dizer não, não ficam mal por priorizar o próprio caminho, não perdem tempo tentando agradar quem nunca vai valorizar. E sabe de uma coisa? O mundo respeita quem age assim. Não é justo, mas é real. Você foi ensinado a acreditar que tudo tem uma lógica moral. Quem faz o bem, colhe o bem. Quem planta, colhe. Quem se sacrifica, será recompensado. Mas essa lógica funciona onde? Nos contos de fada, nos desenhos da infância, nas frases de efeito que você compartilha, esperando que o universo devolva o que você merece? A realidade é bem diferente. Você planta e não colhe. Você se sacrifica e não recebe nenhum obrigado. Você ajuda. E quando precisa de ajuda, ninguém aparece. Enquanto isso, tem gente que mente, manipula, esconde, finge e cresce.
recebe promoções, é admirado nas redes, é colocado em posições de liderança, vira referência mesmo sendo um personagem. E você assiste isso acontecer pensando, como pode? Por que ninguém enxerga a verdade? Eu te digo por quê. Porque o mundo não enxerga a verdade. O mundo respeita performance. O mundo segue poder. Você está esperando ser reconhecido por ser justo. Eles estão sendo temidos por serem implacáveis. Você quer que as pessoas vejam sua essência. Eles querem que as pessoas vejam o impacto. Você acredita que basta ser você mesmo. Eles acreditam que é preciso criar uma versão de si que ninguém ouse enfrentar. Você sonha com um mundo que valorize o caráter. Eles dominam um mundo que só valoriza resultado. E sabe o que é pior? Eles sabem disso desde cedo, porque foram treinados assim. Aprenderam que quem hesita, perde. Que quem não mostra os dentes é engolido. Que quem espera reconhecimento, morre. Na fila da validação alheia. Enquanto você pede licença para existir, eles tomam espaço. Enquanto você espera a hora certa, eles criam a hora. Enquanto você se preocupa em não ferir, eles se preocupam em não serem feridos. E o mundo? O mundo aplaude os que vencem. Pouco importa como chegaram lá. A pergunta que fica é: até quando você vai continuar jogando um jogo que foi feito para te engolir? Até quando vai continuar esperando justiça? Num mundo onde o mais forte não é o mais bom, é o mais ousado. Talvez agora você esteja pensando, então é isso, tenho que me tornar mal para sobreviver? Não. Você não precisa virar vilão, você só precisa acordar. Porque o problema nunca foi a sua bondade. O problema foi a forma como você a ofereceu. Você foi bom demais, com quem nunca mereceu. Você foi leal para quem já te via como descartável. Você segurou o mundo enquanto o seu desmoronava. E fez tudo isso, acreditando que um dia alguém ia reconhecer. Mas ninguém reconheceu. Porque bondade, quando é constante, vira obrigação. E obrigação, neste mundo, não gera respeito. Gera exigência. Sabe por que você foi traído? Porque confiou em quem só usava máscaras. Sabe por que foi esquecido? Porque era sempre o primeiro a dizer sim. Sabe por que ninguém te valoriza? Porque você se doou inteiro e agora não tem mais nada a oferecer que impressione. O mundo não olha para quem está disponível demais. O mundo deseja o que parece escasso, valioso, indomável. É por isso que os maus vencem. Porque eles não se entregam fácil. Eles impõem medo. Eles sabem dizer não. Eles somem quando precisam. Eles fazem os outros se questionarem se são bons o suficiente para merecê-los. Enquanto você se esgota tentando provar que é merecedor de amor, eles sentam no trono e observam os outros lutando pela atenção deles. Você ainda está tentando agradar. Eles já entenderam que quem agrada demais perde o jogo. E aqui está o ponto que ninguém te contou. Não é o mais cruel que vence, é o que não aceita ser o bonzinho burro da história. A diferença está na postura. Você pode continuar sendo bom, mas aprenda a ser bom com força, com limites, com presença que impõe respeito, não pena, com palavras que cortam quando necessário, com olhar que diz, aqui, não. Essa é a virada, essa é a chave. Você cresceu acreditando que se fosse bom o suficiente, alguém viria te recompensar, que um dia tudo ia fazer sentido, que a colheita viria, mas a única coisa que você colheu até agora foi cansaço. E vou te dizer algo que talvez doa, mas vai te libertar. O mundo não está nem aí para sua intenção. O mundo responde à força, ao impacto, à presença que faz os outros pensarem duas vezes antes de cruzar seus limites. Você entregou tudo achando que isso te tornaria especial. Mas o que você se tornou foi acessível demais, previsível demais, seguro demais. E segurança neste mundo não conquista. O que conquista é o risco, é o mistério,
É a sensação de que, a qualquer momento, você pode ir embora e não olhar para trás. Os bons são previsíveis. Estão sempre lá, sempre prontos, sempre sorrindo. E é por isso que eles são devorados. Porque quem não oferece resistência, vira alimento. Olhe ao redor. Os que dominam não são os mais gentis. São os mais estratégicos. Os que entenderam que bondade sem escudo virá alvo. Você se doou inteiro, esperando que alguém te salvasse. Mas a verdade é, neste mundo, ninguém salva os bons. O mundo se alimenta deles. Ele suga sua empatia, explora sua paciência, exige sua lealdade e depois te descarta. Se isso está fazendo sentido para você, curte esse vídeo agora. Esse simples clique mostra que você está acordando e ajuda essa mensagem a alcançar quem ainda está sendo devorado em silêncio. E mais, se você conhece alguém que vive quebrando a cara por ser bom demais, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Você pode estar entregando a chave que faltava para ela acordar antes que seja tarde. Não, isso aqui não é um convite ao ódio. Não é sobre se tornar um vilão. É sobre abrir os olhos. Você pode continuar acreditando que, se for bom o suficiente, vai ser amado, vai ser escolhido, vai ser salvo. Mas não vai, porque o mundo não salva os bons. O mundo se alimenta deles. E enquanto você tenta agradar, tenta ser aceito, tenta ser compreendido, os outros estão subindo, conquistando, passando por cima, assim, sem olhar para trás. Chegou a hora de parar de ser o cordeiro e começar a pensar como o lobo. Lobo não é mau. Lobo é alerta. Lobo não mendiga amor. Lobo não espera reconhecimento. Lobo impõe presença. A verdadeira força não está em ferir. Está em não ser ferido por acreditar em contos de fadas. Está em ver o jogo como ele é e não como você gostaria que fosse. A maldade, quando descontrolada, destrói. Mas, quando canalizada, pode ser o seu único escudo contra um mundo que te quer submisso. Você pode continuar sendo o bonzinho, ou pode ser o desperto. Você escolhe. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Então se inscreve. De verdade. Se inscreve agora. Porque o próximo vídeo vai levar esse pensamento ainda mais fundo. E aviso, não será doce, vai ser real, como o mundo é.